Olá para você, meu querido aluno do sexto. Pode pegar a apostila e abrir na página 137, pois a aula hoje é muita leitura. Como eu falo para vocês, história tem que ter disposição para ler, tá? E vocês vão ter que aprender a ler a vida de todas as maneiras possíveis, então é isso, né? A gente vai praticando aqui junto com vocês, compartilhando a leitura, tá? Então, a gente vai ler sobre o tronco linguístico dos povos indígenas, que são os povos originários do Brasil. Continuando a aula aí dos primeiros povoadores da América, no caso do Brasil, tá? Então, a gente vai ler o relato do indígena do povo Munducuru, Daniel Munducuru, explicando a diversidade indígena. O índio brasileiro não tem um modo de vida uniforme. Há povos que apresentam traços culturais semelhantes e vivem, de modo geral, em regiões próximas. Assim, os povos que pertencem ao mesmo tronco linguístico vivem em áreas geográficas contíguas e compartilham, de certo modo, um padrão cultural semelhante que os caracteriza como tais. Quando falo de cultura, quero me referir ao tipo de manifestação que define o povo do jeito que ele é: religião, língua, comida, agricultura, roupa, cultura material, danças, festas. Tudo isso dá uma identidade a qualquer povo. No entanto, a forma de se relacionar com esses elementos é o que torna um diferente do outro. Então ele está querendo dizer o seguinte: por mais que os indígenas brasileiros compartilhem uma língua em comum, costumes em comum, muitas vezes a maneira que eles se relacionam com essa mesma característica, com esses mesmos deuses, varia, né? A gente pode ver, tipo, quando vocês estudarem Grécia Antiga comigo, vocês vão perceber que é parecido. Eles também tinham uma língua em comum, eles também tinham deuses que eles acreditavam em comum, né? Costumes em comum, só que cada cidade-estado grega tinha um deus que eles veneravam mais, que acabava acarretando numa característica cultural local. Então, na cidade de Esparta, que eles veneravam Ares, que era o deus da guerra, era uma cidade-estado militar, era uma cidade-estado voltada para a arte da guerra. O mesmo se aplica aos indígenas. Então, por mais que eles também todos, por exemplo, venerem o Tupã como o deus do raio, cada sociedade se relaciona de um jeito diferente com esse tipo de deus, tá? Então, eu vou ler o tronco linguístico. Muitos idiomas indígenas são semelhantes entre si porque têm a mesma origem. Nesse caso, dizemos pertencer a um tronco ou uma família linguística. Dentre troncos e famílias linguísticas, podemos destacar o Tupi-Guarani, o Macrogé, o Aruaque, o Pano, o Caribe, o Tucano, o Yanomami e o Ticuna. Alguns grupos, em razão de contato intenso com os não indígenas, falam somente português. Então, ou seja, indígenas falam assim: ah, mas ele não fala uma linguagem indígena típica dele, quer dizer que ele não é índio? Não, na verdade, isso é parte, muitas vezes, da história daquele povo dele, que se relacionou com os portugueses de uma maneira diferenciada em comparação a outros, tá? Quando o aluno que usa óculos como eu sabe muito bem que essa técnica de tirar o óculos na hora de espirrar é mara, senão o óculos suja inteirinho, né? Então aqui a gente vê vários indígenas, né, diferentes, pessoal, em situações diferentes. Como a gente pode perceber, nenhum deles é menos indígena ou mais. Ambos carregam elementos da sua identidade, né? Tanto na maneira de se vestir, ou como na maneira de viver, muitas vezes, tá? Virando a página, a gente vai ver as terras indígenas da história do Brasil. E justamente onde os indígenas, em sua maioria, até hoje ocupam, né? Como vocês podem ver, em 1500, o Brasil era quase todo povoado por indígenas, certo? Porque todas essas regiões coloridas eram povoadas por um tipo de povo. Por exemplo, eu vou falar das regiões que estão vermelhas, que é a família Aruaque, que é justamente a família da qual, o povo, né, do qual o historiador que eu falo tanto, né, o Ailton Krenak, se relaciona também muito bem. Apesar que ele é líder dos povos indígenas, então ele se relaciona com todos, tá? De maneira geral. E agora a gente tem onde os indígenas se concentram recentemente no Brasil. Pode perceber que muitos deles acabaram saindo de algumas regiões e migrando para outras, mas diminuiu, né, galera? Virou pequenas esferas, né, de terras indígenas e óbvio que, como vocês podem ver, massivamente o litoral brasileiro é habitado por indígenas e o norte do Brasil, que é
região aí do Pará, da Amazônia, aí, que também é extremamente habitado por indígenas, tá? E aí, tem um texto explicando a questão da demarcação de terras indígenas, uma coisa que eu já expliquei na aula anterior, mas eu vou voltar a explicar só para reforçar a ideia. Se os indígenas são os povos originários do Brasil, nada mais justo do que eles terem direito à terra. É ridículo a gente ter tirado eles das próprias terras para construir as cidades, a gente ter assassinado, escravizado, feito atrocidades com esses povos, né? E hoje a gente não tem um mínimo de bom senso de retornar esses indígenas com uma garantia pela sua sobrevivência, uma vez que são os povos que contam a nossa história muito antes da chegada dos portugueses, né? Eles são os povos que carregam a identidade originária desse território. Eles eram donos desse território. Então, como hoje existe muito abuso da parte de certos setores aí da agricultura, né, que tentam roubar as terras indígenas para transformar em criação de gado ou em plantação, e que muitas vezes não tem a necessidade nenhuma, né, de se ter mais ainda, uma vez que, por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês terem uma ideia. 70%, uma pesquisa que eu li em 2018, segundo uma pesquisa feita por universitários da época, 70% da carne produzida no Brasil acaba sendo jogada fora. Se 70% da carne produzida pelo Brasil é jogada fora, por que a gente está produzindo mais e mais e mais cada vez mais? Não tem razão, não tem motivo, entende? Então, infelizmente, é um número muito alto, né? É até assustador. Eu vou depois mandar o link da pesquisa para vocês, tá? Mas é assim, gente. Se não é 70%, acho que era 60%. Então, em vez de eu simplesmente expulsar mais de 10 mil pessoas das suas próprias terras, que por consequência protegiam a mata, uma vez que eles têm uma relação cultural, religiosa e também social com a mata, né? E que protegem a natureza de certa maneira, e que são os povos originários desse país, ninguém tem o direito de tirar a terra deles. Não é à toa que em 1988 vai entrar na Constituição brasileira a demarcação de terras indígenas, uma obrigação, tá, do Estado brasileiro, como forma de pedido de desculpa com o que aconteceu com os indígenas ao longo da nossa história, tá, galerinha? Então eu vou começar a ler um pouco mais sobre alguns povos indígenas do Brasil aqui na página 139. Eu vou começar pelos Guajajara, que são a família da Sônia Guajajara, que eles chamam de família a sociedade num todo, né? Que inclusive eu mencionei na aula anterior para vocês que ela foi candidata a vice-presidente em 2016. 2016 não, 2018, tá, galera? Os Guajajara habitam o Maranhão e são dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Falam a língua do tronco linguístico Tupi-Guarani. Em 2000, eram aproximadamente 13.100 pessoas, divididas em 11 terras indígenas. Os Guajajara praticavam agricultura, produziam mandioca, milho, arroz, abóbora, melancia, feijão, fava, inhame, cará, gergelim, milho e amendoim. Gente, e ainda tem aquele papo, mas o indígena não produz. Peraí. O indígena produz para ele, que é o mais importante. E muitas vezes não quer dizer que eles produzem só para eles, também vendem os produtos. Essa desculpinha para ocupar as terras indígenas é ridícula. Todos os indígenas sempre produziram para eles mesmos. Gente, como que eles iam sobreviver, sabe? É óbvio que eles produzem. Então, a gente vai ver aí uma aldeia, né, em Amarante do Maranhão. Embaixo a gente vai ver os Carajá, que já dá pra ver que a maneira de se vestir é diferente, que a pintura corporal é diferente, que às vezes essa pintura corporal, inclusive, é uma tatuagem, na real, né, que eles fazem. Então, os indígenas de etnia Carajá vivem ao longo do rio Araguaia, em áreas do estado do Mato Grosso, Pará e Tocantins, incluindo a ilha do Bananal. Falam o idioma Carajá e também são conhecidos por Ini, que significa nós em sua língua. Cada aldeia tem o seu território para caça, pesca e realização de rituais. Também cultivam roças de banana, milho, mandioca e melancia. Coletam mel silvestre e frutos do cerrado como oiti e pequi. Homens e mulheres produzem cestos inspirados em formatos de animais. Já a cerâmica é produzida exclusivamente pelas mulheres. Além dos utensílios domésticos, mulheres fazem bonecas de cerâmica, representando cenas da vida cotidiana, animais que vivem próximos às aldeias e temas presentes em seus mitos. O contato com a sociedade não indígena trouxe a alguns carajás doenças, como a tuberculose,
e também o consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, foi muito negativo, tá, galera? Aí a gente tem os Yanomami, na página 140, que são o grupo de caçadores e agricultores que vivem na floresta amazônica. Na fronteira entre o Brasil e Venezuela, a denominação de grupo de sua língua significa seres humanos. Interessante, né? Em 2011, sua população é estimada em 35 mil pessoas, das quais 20 mil vivem no território brasileiro, imensa maioria, né? Cada aldeia é formada por uma ou várias casas que podem abrigar até 400 pessoas. Os Yanomamis, eles têm uma oca, né? Que eles chamam de maloca, né? No caso, que é enorme, é como se fosse um grande galpãozão, assim, enorme, onde todo mundo se organiza dentro dela. E é interessante essa relação social deles, porque o indígena, segundo Darcy Ribeiro, ele é muito brincalhão, ele tira muito sarro, mas ele dificilmente briga. Ele direciona a raiva dele, o ódio aí, para situações de guerra ou de resistência, né? Como eles vêm resistindo aí desde 1500, tá? Então é interessante a convivência deles. Os homens ocupam principalmente a caça, enquanto as mulheres se dedicam à agricultura. Elas cultivam banana, milho, mandioca, batata, frutas, tabaco e algodão. E a coleta de castanhas, larvas, maristos e mel. A pesca é exercida tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Ou seja, são funções de gênero, mas você pode romper. Nas sociedades indígenas não existe essa coisa, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Quer dizer, a não ser que elas tenham sido contaminadas pelo machismo da nossa sociedade, né? Mas existem papéis, assim, de gênero, vamos dizer. Mas não são coisas fixas. Você pode transcender esses papéis sem sofrer um tipo de apedrejamento social, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, né? O Brasilzão aportuguesado, vamos dizer assim, né? Que foi contaminado aí pela Europa. Brincadeira, tá, galera? Mas é lógico que tem o lado bom da cultura portuguesa, mas eu quero dizer assim, a convivência dos indígenas que mantiveram suas tradições de convivência é incrível, é uma coisa a se admirar mesmo. Nas décadas de 1970 e 1980, os grupos do Yanomami foram fortemente afetados por obras de expansão econômica, patrocinada pelo governo federal e também por atividades de garimpo. Garimpo é tipo mineração ilegal. Destrói a terra a mineração, né? É tipo... Sabe o doguinho que vocês têm quando eles acham um pedaço de terra e cava até destruir tudo, até destruir até a grama que tinha ali? Se o doguinho faz isso, imagina uma máquina, uma retroescavadeira, o nível de destruição que é, né? O contato levou doenças e, consequentemente, a desestruturação da diversidade das aldeias. A terra indígena Yanomami foi homologada em 1992 após décadas de mobilização dos próprios indígenas e entidades. Ou seja, não foram povos que se colocaram como vítima da história, foram povos que sempre, quando necessário, usaram sua coragem, que é uma característica muito forte, para entrar em guerra pela sua sobrevivência, tá? Então a gente tem os Mundukuru também, que são os que vivem à margem do rio Tapajós e seus afluentes no Pará, falam a língua Mundukuru. Muitos jovens falam também o português porque frequentam escolas e convivem com moradores da região. Os Mundukuru praticam a agricultura e a pesca. Criam animais domésticos, caçam, coletam recursos naturais da região. Alguns de seus membros trabalham em seringais. Um dos principais problemas enfrentados pelos Mundukuru é a poluição das águas e dos rios, provocada pela ação dos garimpeiros. Novamente, essas ações de mineração ilegal. A água torna-se imprópria para o consumo e os peixes morrem porque uma das coisas que é necessário para garimpo é usar mercúrio, que é um elemento químico muito forte, muito tóxico, e acaba escorrendo na água esse mercúrio. Então, assim, olha aí, tudo que afeta os indígenas afeta de maneira geral todo o meio ambiente, né? Então, na minha visão, os povos indígenas são os maiores defensores aí do meio ambiente, da história, porque isso envolve muito defender a sua própria identidade. Eles estão certos. É burrice nossa querer matar o mundo, porque a gente só vive nesse mundo porque ele é habitável. Se a gente destruir o mínimo para ele ser habitável, como todos os rios, e a gente não tiver mais água, não vai adiantar a gente tomar um copo de dinheiro, né, galera? Então, esse povo ainda espera a sua demarcação de terras. Pessoal, vocês vão fazer para mim a atividade 1, tá? Da página 141.
e os testes da página 141 e 142, beleza? Espero que vocês estejam bem. Um beijo pra vocês, meus queridos, e até a próxima.